Quanto que você pagaria para entrar no movimento, num retiro espiritual evangélico que promete regenerar completamente a sua vida, chamado Legendários? E essa experiência de retiro espiritual consiste em você se refugiar por 3 dias numa montanha com mais de 70 homens, com pastores diversos, recebendo sermão, passando por uma experiência que promete te regenerar completamente. Bom, pelo menos essa é a experiência descrita aí pelo grupo chamado Legendários e vem recebendo pau e crítica de todo mundo, principalmente pela esquerda. As feministas estão borbulhando de raiva na internet porque se trata de um monte de homens se juntando e já sabe, né? Quando o homem ele resolve criar algo que seja exclusivamente para homem, feminista morre de raiva porque começa a se perguntar: e a mulher? Mulher também não pode participar? Que existe uma crítica que deve ser feita a esse movimento e não é a crítica que a esquerda e a grande mídia e a militância cibernética esquerdista está fazendo, né? A crítica que devemos fazer a esse movimento é o que eu chamo de a amputação do cristianismo para reduzir o cristianismo a um mero lifestyle do cristianismo coach, focado apenas em performance e mundo de aparência. Mas antes a gente precisa entender do que se trata do movimento Legendários. Vamos para uma matéria de notícia aqui e depois vamos partir para o próprio site do Legendários para poder entender de fato o que é que eles entregam e o que eles prometem. Partindo aqui para a notícia, né, o que é Legendários? Entenda o movimento aderido por Eliezer, Neymar Pai e mais famosos. Movimento aderido por Eliezer, Thiago Nigro, Kaká Diniz, mais famosos, busca transformações para homens e para a família. É engraçado que esse tipo de cristianismo coach, esse cristianismo performático que é tão propagado pelos influencers, ele sempre gira em torno desses influencers super ricões. Nas últimas semanas, Eliezer vem sendo criticado por participar de um movimento moderno no cristianismo Legendários. O que é Legendários? Trata-se de um movimento cristão para homens que busca transformação masculina e familiar através de uma espécie de retiro espiritual ao ar livre. Segundo o pastor Ricardo Weiler, o Legendários não está falando de religião nenhuma, mas são feitas pregações religiosas durante o evento. Já aqui no site oficial, o que é Legendários? Legendários é um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial. Devolvemos o herói a cada família. Uma declaração que temos como Legendários é de que somos homens inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus. E como eu mostrei aqui para vocês, pessoal, se trata simplesmente de um retiro espiritual. Retiros espirituais são praticados assim pelo cristianismo ao longo dos seus 2000 anos. Eu, como cristão católico, sempre vejo retiros espirituais de movimentos carismáticos, de movimentos tradicionalistas dentro da Igreja Católica. Todas as congregações cristãs protestantes também praticam retiros espirituais, que é uma forma de gerar unidade da comunidade através de transformação, através de um convívio específico, através de uma experiência de comunhão específica e até mesmo isolada do mundão, né? É uma forma de você se desligar do mundo e focar, né, em uma transformação específica que você quer atingir ou através de uma experiência para aumentar a sua intimidade, né, a sua relação com Deus e tudo mais. O grande problema disso daqui é que eu encaro esse Legendários como se fosse um subproduto daquilo mesmo que eu chamei no início de vídeo, né, cristianismo coach, que é basicamente você pegar a essência do cristianismo, que é muito mais profunda, que assim, tem diversas camadas que leva décadas da sua vida para você ir descobrindo, você vivenciando e aumentando sua fé, você simplesmente amputar o cristianismo e transformá-lo em um lifestyle. Não é uma religião a ser vivida, não é uma fé que tem como base a cruz, o sacrifício de você carregar a sua cruz, de você renunciar a si mesmo e de você poder seguir a Jesus Cristo, sabendo que ser cristão não é fácil. Como já dizia C.S. Lewis mesmo, se você procura conforto, eu definitivamente não recomendo o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo ele prega muita renúncia, ele prega uma observância, né, uma auto-observância constante que muitas pessoas normais não suportariam, que elas precisariam passar por uma transformação, uma conversão gradual, um entendimento principalmente racional e profundo do que é o cristianismo para poder aumentar sua relação com Deus e assim ser transformada espiritualmente. Então a lógica desse cristianismo amputado é simplesmente envelopar o cristianismo, escondendo a cruz, escondendo o sacrifício, e fornecendo o cristianismo para pessoas, principalmente de classe média alta, como a solução para os problemas dela quando elas se entregam para a pós-modernidade. O que muito está sendo compartilhado entre famosos e influenciadores que se convertem ao cristianismo neopentecostal focado nesse lifestyle coach é justamente homens que antes viviam uma vida completamente pós-moderna, entregue a álcool, drogas, um estilo de vida recheado a futilidades, esse tipo de coisa, e eles encaram no cristianismo uma porta de saída para que eles abandonem esses vícios da pós-modernidade e encontrem bem-estar e mais performance nas suas vidas pessoais.
Afinal, quando você começa a se converter, necessariamente você vai renunciar a muita coisa. E nesse processo de renúncia que você precisa, quando passa por esse processo de conversão, você abandona a embriaguez, você abandona ambientes mundanos, você abandona ambientes que estavam levantando você para baixo, você abandona práticas e hábitos que não eram saudáveis, espiritualmente falando e fisiologicamente falando. Então, necessariamente, quando você faz esse tipo de renúncia, você se sente bem. Você se sente mais produtivo, você se sente mais útil. O problema é quando o cristianismo para aí, somente nesses benefícios que você coleta e você envelopa o cristianismo como se ele fosse somente isso. Então é basicamente isso que a gente vê entre esses influenciadores. É basicamente um cristianismo coach vendido como se fosse um lifestyle, com a pregação daquele carinha de óculos que faz pregações ao estilo autoajuda. E eu vou te falar uma parada que você vai ficar feliz. Irmão, Deus nunca vai deixar que você veja, sonhe algo que ele não possa dar para você. É reduzir o cristianismo a experiências emocionais e sentimentais epidérmicas, você ter tremelique, você chorar durante um culto, você chorar durante um retiro, e você simplesmente reduzir o cristianismo a um sentimentalismo lifestyle. O problema disso é que você não atinge a conversão verdadeira se você busca somente sentimentalismo. Se você busca sentimentalismo, quando passar essa euforia dessa experiência, desse retiro espiritual, daquele choro de frente pro púlpito, de frente pro altar, aquela coisa toda, na primeira provação que você passa, você abandona a sua fé. Você vai perceber que há momentos de silêncio espiritual, de que a resposta de Deus é um silêncio. E quando você passar por esses momentos, você não vai aguentar. Você vai começar a duvidar e você vai começar a ir para outro caminho. Então, há muitos casos de efeito rebote na fé cristã, de pessoas que elas se convertem nesses retiros, nessa euforia, nessa experiência sentimentalista, e uma semana depois já esfriam na fé, um mês depois já abandonam, vão deixando de ir, vão deixando de frequentar, vão deixando de fazer oração e de praticar a fé cristã. Porque muitas delas ou utilizavam o cristianismo como um lifestyle de performance, ou elas utilizavam o cristianismo só para sentir aquela euforia, daquela experiência puramente sentimental, às vezes nem é espiritual que ela passa, que ela acha que é espiritual. Então, para mim, esse é o principal problema que prega muitas comunidades carismáticas dentro da Igreja Católica e esse movimento neopentecostal também dentro do protestantismo. É você vender a experiência de fé não como um processo de renúncia em que você precisa carregar a cruz e aceitar as dores desse mundo também como parte de mortificação da sua alma e de crescimento. Então esse é o problema, quando você amputa a essência do cristianismo, que é sacrifício, que é renúncia, que a renúncia não se resume somente a você parar de beber e você parar de ver besteira na internet e de você cultivar hábitos mais saudáveis para a sua vida. Quando percebe que existem camadas muito mais profundas, muitas pessoas elas podem acabar assim, fugindo de suas fés, abandonando suas fés, abandonando as igrejas, gerando esse efeito rebote. Quando gera o efeito rebote, as pessoas elas geralmente voltam para a vida anterior que elas estavam com muito mais intensidade do que estavam antes. Eu lembro bem do primeiro retiro espiritual que eu fui, que foi um retiro organizado pelo movimento carismático dentro da igreja, e era basicamente, envolvia muitos elementos assim que eu considero infelizes. Era sempre focado no chororô, vamos rezar aqui, vamos impor as mãos, as pessoas choravam, tinham tremelique, deitavam, rolavam no chão, esse tipo de cristianismo performático. Ou seja, as pessoas ligando muito mais por experiências epidérmicas, sentir o frio, o calafrio, borboletas no estômago e associar isso a uma vida de fé. Quando terminava o retiro, eu lembro bem que eu via certas pessoas que estavam chorando lá, supostamente renunciando a tudo, saiu do retiro, já estava falando que ia praticar coisas que praticavam assim antes de ir para o retiro, que disseram no retiro que iam renunciar, voltando às suas vidas normalmente, ou seja, não houve uma transformação genuína, só uma euforia de momento que acabou se esvaziando assim que o retiro terminou. Então, analisando toda essa nova onda de conversões, eu fico feliz pelas conversões genuínas e eu realmente não duvido que dentro do Legendários possa ter experiências impactantes, permanentes na vida de muitos homens. Mas é inegável que tudo isso faz parte de um subproduto do cristianismo coach, de transformar seu processo de conversão em um espetáculo, em uma pirotecnia. É preciso ir subir na montanha para poder se converter. Quando, na verdade, a conversão genuína pode surgir do seu quarto, pode surgir através dos estudos. Eu, por exemplo, era ateu
e me converti ao cristianismo, me converti ao catolicismo depois de estudar bastante filosofia e os filósofos cristãos, quando na verdade antes eu só estudava os filósofos ateus. Ou seja, foi através do processo intelectual que eu achei que eu me encontrei com Deus e atingi a minha conversão. Todo o processo de conversão, ele é muito lento, ele é impactante, mas ele não precisa ter pirotecnia, ele não precisa ser um espetáculo, porque se precisa ser um espetáculo, então ele está sendo envelopado, que esconde a verdadeira essência do cristianismo. Então, um recado para você que é cristão, para você que é católico, protestante, ou seja lá o que for, tenha cuidado, não transforme o seu processo de conversão em pirotecnia. Você não precisa subir na montanha, você não precisa necessariamente ir para um retiro, você precisa se converter de fato, ter essa convicção inabalável. E a fé é através do intelecto, não é através do sentimentalismo, é através de uma convicção lógica e permanente e concreta que você tem através de uma relação com Deus. Então não associe a sua fé ao sentimentalismo epidérmico que você sente. Não transforme o processo de conversão em um espetáculo. Em suma, é isso. Quero saber a sua opinião. O que é que você acha desse movimento? Para mim, os esquerdistas estão criticando pelos motivos errados. E quem é cristão deve criticar pelos motivos corretos, né? Que é você buscar a essência do cristianismo e não defender esse cristianismo envelopado e reduzido somente a um lifestyle de performance de cristianismo coach para influenciador mostrar nas redes sociais. Então quero saber a sua opinião, curta, comente aqui abaixo e se inscreva no canal.